Eu sou o guardião do portal da escuridão. Minha missão é trancar todos os demônios exorcizados, aqueles que estão vagando pelo mundo. A cada 1000 anos é feita a troca. Eu deixo o meu posto por 10 dias e vou atrás de um novo guardião. Devo encontrar a alma perfeita que possa dar continuidade a essa missão. Para isso existem regras a serem seguidas. A primeira e mais importante, a alma deverá ser uma suicida que tenha tirado sua vida por uma tragédia familiar. A outra regra é que tenho que encontrar essa alma em 10 dias. É quando farei 1000 anos de vigilância, não posso falhar, senão serão mais 1000 anos até a próxima oportunidade de abertura do portal. Durante esse período o portal ficará sem proteção e também não entrará nenhum demônio. Será um período tenebroso para o mundo. Demônios vagarão à solta. É quando inicia-se períodos de guerras no mundo, de assassinatos cruéis e muita violência entre os homens. Eu tenho observado nos últimos anos homens com ideias suicidas e encontrei vários que se encaixam perfeitamente nessa missão, mas são só 10 dias e fica difícil. Durante esses quase 1000 anos fiquei esperando esse dia e não sabia como em 10 dias encontrar uma pessoa que cometa suicídio. O guardião que eu rendi já estava há 5000 anos e não dava certo de ele encontrar um suicida, até que ele conheceu um demônio que lhe fez uma proposta. Faltava exatamente 2 anos para completar os próximos 1000 anos. Que se ele não fosse preso ele daria a ele o suicida perfeito e não deu outra. Eu fui o escolhido. Meu nome era Ada Smith e tinha 25 anos. Vivia muito bem, tinha um bom emprego e era muito feliz. Tinha a vida perfeita, uma casa própria, um carro do ano e uma mulher linda e maravilhosa que me deu 2 filhas super inteligentes. Depois de 15 anos de casado a minha vida começou a mudar. As minhas filhas, uma já com 15 anos, a Mary, e a outra Jane com 14 anos, começaram a se envolver com rapazes que não eram bem vistos, bebiam demais e usavam drogas. Em uma noite eu estava dormindo quando o telefone tocou. Já era 2 da madrugada de uma noite bastante chuvosa. A minha filha Jane me ligou do hospital chorando muito e quase não conseguia falar. Ela disse que a Mary estava muito mal e que ele viesse com urgência ao hospital. Ela não quis me dizer o que era. Não pensei 2 vezes e saí debaixo de chuva. Tive que ir sozinho porque minha esposa vivia com depressão e tinha tomado antidepressivos para dormir. Cheguei no hospital e encontrei 2 rapazes colegas dela chorando e me deixou mais preocupado quando chegou a Jane e disse que a Mary tinha bebido demais na festa e que depois saíram para outro lugar. Nessa hora ela não quis falar, mas eu insisti, e ela acabou dizendo que a Mary tinha tomado uma overdose de drogas e passou muito mal. Não aguentei, quase que morro naquela hora. Minha filhinha que criei com tanto amor naquela situação. Não dava para acreditar. Quando chega o médico e diz que tentaram de tudo mas ela não resistiu. Daí pra frente minha vida piorou mais ainda. O enterro foi uma tragédia. Minha querida e amada esposa Suelen, uma mulher guerreira, cheia de vida, éramos muito felizes, mas exatamente nos últimos 2 anos minha vida começou a declinar. Suelen descobriu que tinha câncer no intestino e que deveria fazer quimioterapia. Foi um desespero, muitas vezes ela tinha que dormir no hospital e daquele dia em diante não tive tempo de fazer mais nada. Era só o hospital levando ela para tratamento que não estava fazendo muito efeito. Perdi o controle total das minhas filhas, iam sozinhas para a escola, faziam tudo sozinhas, porque muitas vezes eu estava dormindo com a Suelen no hospital e quando chegava em casa e apagava de tão cansado que não ia trabalhar, e até que um dia me colocaram para fora. E agora sem dinheiro, tive que vender o carro e sem carro comecei a ficar mais tempo no hospital porque não tinha como voltar para casa. Meses antes da Suelen saber sobre o câncer, sua mãe tinha falecido com o mesmo tipo de câncer, e a partir desse dia minha mulher entrou em depressão e começou a tomar antidepressivos e remédios fortes para dormir. A partir daí tudo começou a dar errado. E já fazia 15 dias que não ia em casa. A Jane tinha ficado na casa da vizinha. Quando recebo uma ligação da polícia, pedindo que eu fosse na delegacia. Chegando na delegacia não me disseram nada, só pediram para acompanhá-los em um reconhecimento de um corpo. Eu não fiquei muito preocupado porque a Jane estava dormindo na casa da vizinha. Me levaram para um matagal e lá, coberto com plástico, tinha uma jovem morta que tinha sido assassinada. Quando levantaram o lençol eu vi o rosto da minha filha. Eu não acreditei, passei mal, minha pressão subiu e me tiraram de perto. Tinha levado 15 facadas. Quem faria uma coisa dessa? A polícia me informou que a Jane tinha descoberto que a Mary tinha sido assassinada, que os 2 jovens que estavam se drogando na noite da morte de Mary tinha adulterado a droga dela e injetou nela, além da droga, um veneno na seringa dela.
E Jane tinha denunciado o John, que era o filho da vizinha onde Jane tinha ficado por alguns dias. Na casa de John, ela descobriu que há algum tempo ele já espionava Mary e gravava tudo pela janela que dava de frente pro quarto dela. Ele era apaixonado por ela, mas Mary nunca deu bola pra ele. O rapaz foi preso e confessou o crime. Ele disse que Jane entrou no quarto dele e viu fotos íntimas de Mary, imagens em computador e um diário contando o ocorrido da overdose. Ela conseguiu ligar para a polícia a tempo de contar essa história, mas não conseguiu escapar da fúria do rapaz, que a esfaqueou com 15 facadas e jogou o corpo no matagal. Eu não sei o que fazer. Perdi minhas 2 filhas e minha mulher no hospital muito mal. Como vou contar a ela? Quando estou voltando para o hospital, o médico me liga dizendo que Suelen quer falar urgente com a Jane, que se eu poderia levá-la ao hospital. Minha esposa estava no estado muito avançado do câncer e queria se despedir da Jane. E agora? Como contarei a ela sobre o assassinato da Jane? Eu estava sem força de fazer qualquer coisa. Já não sabia o que fazer da minha vida, mas eu não podia desistir porque eu ainda tinha a minha mulher. Quando cheguei no hospital, recebi a notícia de que ela não resistiu e faleceu antes de saber da notícia da Jane. E eu não tinha mais nada que me prendesse aqui. No outro dia enterrei as 2 juntas e voltei para casa. Quase não consegui entrar, estava abandonada, sem cuidado nenhum, toda acabada. Quando entrei em casa, me sentei na escada e passou vários flashes da minha vida. Foi tanto sofrimento que me levantei e fui no meu quarto pegar minha arma e fiz o que restou pra mim. Dei um tiro na minha cabeça e me levantei como se nada tivesse acontecido, e ao olhar para trás vi o meu corpo estendido no chão com a arma na mão e não acreditei. Fiquei paralisado sem saber o que fazer e ouvi um barulho vindo do porão da minha casa. Estranhei toda essa situação e passei a ter medo. Mas como se eu estou morto? Não sei. Quando olhei para trás eu vi um vulto escuro chegando perto de mim e senti um frio intenso por dentro e apaguei. Quando acordei estava um local tenebroso e assustador. Quando surgiu na minha frente um homem muito assustador e me disse: "Seja bem-vindo, vamos, me acompanhe. Você agora será o novo guardião desse portal." E agora estou aqui, o guardião da escuridão, atrás de um suicida, fazendo o que fizeram comigo e esperando que o demônio que eu fiz o acordo me traga um novo guardião. É assim que funciona aqui. Não posso ter remorso e viver aqui após a morte. É muito cruel, mesmo tendo cometido suicídio. Não sei quando sair daqui para onde eu irei, mas aqui é pior do que qualquer outro lugar. Não sei que destino terá o meu espírito após sair daqui. Só vou saber quando o demônio me trouxer o próximo guardião. Hoje faço 1000 anos e já recebi o próximo guardião e já ensinei tudo a ele. Parecia no espelho. É mais uma tragédia desse demônio, mas é o preço. Não posso me arrepender. Tenho muita revolta do que foi a minha vida. Hoje tá um dia estranho, um silêncio aqui no portal. Não sei o que é. Será que é a minha passagem? Será que serei libertado? De repente aparecem vultos escuros como se fosse no dia do meu suicídio. Minhas mãos estão sumindo, meu corpo tá ficando pesado. Estão me puxando para baixo e sinto-me caindo. Não sei para onde estou indo, mas de repente me vejo entrando na minha antiga casa. Tá toda deteriorada. Parece que nem passaram-se 1000 anos no portal e estou de volta à minha casa. Como pode ser? O tempo corre diferente entre esses 2 mundos. 1000 anos no portal são uns 10 anos aqui. E agora? Vou viver aqui? Quanto tempo? Isso pra mim é outro castigo. Quer dizer, não paguei ainda pelo meu suicídio? Vou viver aqui preso como se fosse um fantasma condenado. Não consigo ver além da minha casa. Depois do quintal é completa escuridão. Não consigo sair daqui de dentro, estou realmente preso na minha casa. Até que um dia a casa foi vendida e os novos donos foram visitar a casa nova e vieram todos. O marido se chamava Adam Miller, um cara novo e bem sucedido, e sua esposa Suelen Miller, muito bonita, e 2 filhas pequenas. A mais velha era Mary, que tinha acabado de ser assassinada por envolvimento com drogas, e a outra é a Jane. O casal estava muito abalado com a perda da filha e nem pensaram 2 vezes em se mudar para minha casa. Eles só queriam sair da antiga casa e Suelen tomava remédios antidepressivos, não conseguia superar a morte da filha. Tinham os mesmos nomes que tinha a minha família. O que significa isso? Mas revolta eu tive. Eu não gostei, me revoltei mais ainda e não deixei por menos. Comecei a fazer barulho, mas ninguém ouvia. Não sei como mais não ouviam, mas percebi que a filha mais nova, Jane, sentiu alguma coisa com a minha presença. Eu pensei, é essa criança que eu vou conversar e pedir para eles saírem daqui, a casa é minha. Fizeram a reforma da casa, mas não modificaram muito, aí eu aceitei, por um tempo.
Queria casa só pra mim, não suportava aquela família, eu tinha muita inveja. Esse meu sentimento está me fazendo mal. Ficava com muita raiva e começava a gritar de ódio. E Jane começou a sentir medo de dormir. Ficava noites e noites acordada, eu não a deixava dormir e falava sempre que não gostava da presença deles e que a casa não era deles. E Jane começou a ficar doente, porque não comia mais e ela sempre pedia: pai, vamos sair daqui, eu não aguento mais essas vozes. O pai não acreditava e começou a levar Jane ao médico. Fez vários exames e não achavam nada de anormal. Ela já tinha perdido uns 4 quilos e era muito para uma criança de 12 anos. Não sei como, mas parecia que eu sugava a energia de Jane, porque passei a ter mais força e comecei a ter o poder de quebrar uma porta de vidro e comecei a chamar a atenção dos restantes da família. Passei a gostar dessa força e comecei a ficar mais com Jane. Parecia que estava dentro dela. Alguém começou a falar comigo e faziam-me muitas perguntas e no começo eu não entendia quase nada, mas agora me sinto forte e consigo responder a algumas perguntas. De alguma forma eu estava gostando e nem percebia que tinha praticamente ficado no lugar da Jane. Para mim era uma experiência nova e muito gratificante, adorava esse corpo novo. De uns dias pra cá comecei a conversar com pessoas que me ouviam e me pediam para sair desse corpo e ir embora. Tive uma sensação diferente e comecei a sentir algo me queimando. Não sabia o que era e vi uma pessoa de preto encostando uma cruz em mim. E eu fiz um livro preto pegar fogo e a pessoa que segurava saiu do quarto e me deixou sozinho com a Jane. Hoje pela manhã comecei a ouvir uma voz de uma criança gritando. Eu não conseguia ver, só ouvia o grito, mas não sabia quem era. A voz ficava cada vez mais longe. Quando senti uma força sobrenatural me tirando do corpo de Jane, e vi mais uma vez os vultos da morte, estavam levando a Jane. Eu tinha matado a Jane, não sei como deixei chegar esse ponto, eu tinha virado um fantasma demoníaco. Não acreditava no que estava acontecendo, mas toda essa situação me deixava bem e me sentia mais forte. Após Jane ter sido enterrada eu ouvi gritos de Adam pedindo que ela não fizesse isso, que não o deixasse só. Suelen não suportou a morte de sua filha Jane, tomou uma caixa inteira de remédios e não resistiu e veio a falecer. Mais uma vez eu ouvi os vultos da morte levando mais uma alma. Adam enterrou primeiro a filha Mary, depois a filhinha Jane e agora a esposa. Não sei o que esse homem irá fazer da vida dele. Pareceu muito comigo. Quando Adam chegou do enterro da esposa eu o acompanhei até o quarto e vi ele pegando uma arma e colocando na cabeça. Nessa hora me veio todas as lembranças da minha vida. E avancei nele e tentei segurar a arma. Nessa hora eu senti alguma força me impedindo de tomar a arma dele e me jogou para fora do quarto e só ouvi o tiro. Quando olhei vi o corpo de Adam no chão e os vultos da morte chegando. Quando de repente os vultos desistiram e foram embora, fiquei impressionado e vi a alma de Adam descendo as escadas sendo levado por um demônio. Quando eu vi era o demônio que eu tinha feito o acordo para me ajudar a sair do portal, quer dizer, eu ajudei-o sem saber a encontrar um guardião para o portal e o deixar mais vezes 1000 anos solto. O que eu fiz? Acabei com uma família pela minha inveja e acabei ajudando a encontrar um novo guardião. Até quando esse demônio vai ficar solto destruindo as famílias? O que eu posso fazer? Só sei que continuo preso na minha casa. Não sei até quando, mas um dia vou sair daqui e vou prender de vez esse demônio.